Olá a todos! Bem-vindos à segunda aula do curso Fácil e Prático de Eletrônica. Eu vou falar agora nesse vídeo da Lei de Ohm. Ela é fundamental para que você possa compreender e analisar circuitos eletrônicos. Vamos começar com uma teoria e logo em seguida passar à prática de bancada. Eu agora peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e assine o sino de notificações para que assim que nós lançamos as próximas aulas você seja notificado. E além das aulas temos outros vídeos interessantes para quem gosta do mundo da eletrônica e da bricolagem e de ferramentas e coisas assim. Vamos lá! Mais uma aula do curso Fácil e Prático de Eletrônica. Pau na máquina? Segunda aula. Vamos lá! Grandezas elétricas. Grandeza elétrica é tudo que pode ser medido ou contado. As grandezas elétricas nos dão características numéricas e geométricas dos fenômenos elétricos. Quando nós estamos ali na bancada, nós mexemos no multímetro, no frequencímetro, no osciloscópio, no amperímetro. O que nós trabalhamos ali? Nós estamos vendo naquelas escalas grandezas elétricas e precisamos compreendê-las para poder interagir com os equipamentos e saber o que estamos fazendo. Então é importante que você fixe bem essa aula de grandezas elétricas, essa aula que nós estamos dando sobre Lei de Ohm, que isto é a base para você manusear os equipamentos de medição, para você analisar os circuitos elétricos e eletrônicos, para você fazer o seu trabalho. Então, preste muita atenção nessa aula. Quais as principais grandezas elétricas? São elas. Atenção, deixa eu só pegar aqui um ponteirinho. Atenção, que medimos em volt e tem a letra V para ser representado, a corrente, que medimos em ampere e é representado pela letra A resistência, que medimos em ohm e é representado pela letra do alfabeto grego ômega, e a potência, que medimos em watt e é representado pela letra W. Bom, vamos primeiro à tensão. É a diferença de cargas elétricas entre dois pontos, DDP, responsável pela movimentação de cargas elétricas livres em um condutor. Vocês lembram da aula passada que eu falei da DDP, falei da tensão, e um ponto principal é: não existe corrente elétrica sem DDP. Temos que gravar isso. Se não há tensão, não há corrente elétrica. 0 volt, 0 corrente. 0 volt, 0 corrente. 0 DDP, sem corrente elétrica. Isso tem que ficar assim, impregnado no nosso ser. Tensão maior ajuda a ter mais corrente elétrica. Tensão menor, menos corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a tensão, maior vai ser a facilidade de fluir por aquele ambiente, por aquele condutor. Quanto menor a tensão, maior a dificuldade. Então ela é fundamental para que haja corrente elétrica. Ela pode ser de dois tipos, a tensão. A tensão pode ser dividida em contínua, quando num período de tempo a corrente segue em um único sentido. Lembra que eu falei do sentido natural da corrente na aula passada? Mas eu posso falar de novo, não tem problema. Você tem aqui uma bateria com o positivo e o negativo da bateria. Aqui no negativo você tem uma grande quantidade de elétrons acumulados aqui. E no positivo você tem carência. O elétron tem carga negativa. Então o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar, pelo condutor, se dirigir ao lado positivo. Ou seja, essa vai ser a direção natural da corrente, do negativo para o positivo. Já no outro caso é a alternada.
Alternada quando o sentido da corrente é alterado num período de tempo, ou seja, o sentido muda. Como isso acontece? Por exemplo, você tem a sua tomada elétrica na sua casa. Desculpe a grosseira, o grosseiro desenho. Olha lá, a tomada com os dois pinozinhos, uma tomada antiga. Ora, esse pino aqui vai estar positivo e quando esse estiver positivo, esse vai estar negativo. Outra hora, esse pino vai estar negativo e este pino aqui vai estar positivo. Olhando isso aqui, o que quer dizer? Quando um pino está negativo, ele fornece elétrons para o lado positivo. E quando, vamos botar aqui negativo, agora positivo, né? E quando ele está invertido, a corrente vai correr para o outro lado. Entendeu? Ficou mais claro assim? Ou seja, aqui é negativo, a corrente flui para o positivo. Aqui é negativo, a corrente flui para o positivo. Então, como isso aqui muda com uma frequência X, essa corrente vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. No caso do Brasil, como é que isso ocorre? No Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Isso quer dizer que ele 60 vezes por segundo ele faz essa troca. Cá na Europa, a frequência é 50 Hz. Isso quer dizer que 50 vezes por segundo ele faz essa troca, né? A unidade da tensão é o volt, medido em V, como nós já vimos, certo? Passando a corrente é o fluxo de cargas elétricas que se movem de maneira ordenada. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Volume e quantidade. Enquanto na tensão, eu quero que vocês entendam que é uma diferença de potencial entre dois pontos. Ou seja, um ponto tem um grande potencial e o outro tem um potencial menor. Então a tensão é a diferença de potencial entre esses dois pontos. A corrente elétrica eu quero que vocês entendam como volume. E volume, vamos fazer aqui aquela alegoria que fizemos na aula passada das duas caixas d'água. Vou fazer dois copos aqui, ó. Duas caixas, né? Essa aqui tá cheia. E essa aqui não tem nada. Se eu pego uma caixa d'água e coloco aqui uma mangueirinha de jardim, faço um furinho no fundo da caixa, outro furinho aqui no fundo, coloco uma mangueirinha de jardim, você sabe que essa água vai vazar para esta caixa d'água até que elas se igualem, até que elas fiquem no mesmo nível. Mas isso vai levar um bom tempo, porque o volume de água que passa por dentro dessa mangueirinha de jardim é pouca. Então posso dizer que aqui é um volume pequeno, uma pequena quantidade de água vazando. Agora vamos dizer que eu coloque aqui um tubo grosso, daqueles tipo de aspirar piscina, aqueles tubos flexíveis de aspirar piscina. Você entende que essa caixa d'água vai chegar no mesmo nível dessa, ou seja, esse nível vai baixar muito mais rápido e essa água vai ser transferida para outra caixa num volume muito maior. É este conceito que eu quero que você coloque na sua cabeça. Corrente vai estar ligada ao volume transferido, né? A tensão vai estar ligada à diferença de potencial, né? A quantidade que um tem em relação ao outro. Perceberam? A unidade da corrente é o ampere, como nós já vimos, é representado pela letra A. Resistência. Quando a corrente elétrica sofre uma oposição ou ao seu movimento. Esta resistência ao movimento pode se dar ao tipo de material, à temperatura, dimensões e outros fatores. Novamente voltamos lá ao exemplo das duas caixas d'água, né? Agora eu vou fazer uma caixa d'água mais cara de caixa d'água, que ela estava parecendo um copo. Bom, vamos lá. Percebem aqui que a resistência é a força que essa água tem que fazer para chegar até aqui. Ou seja, melhor colocando, é o meio,
a força que o meio apresenta. Por exemplo, se eu botar aquela mangueirinha de jardim, a mangueirinha de jardim ela não tem capacidade de transmitir muita água para cá. Então por que isso acontece devagar? Porque é uma resistência aqui acontecendo. Agora, se eu colocar aqui um registro, eu posso ainda causar um outro fator de resistência. Mais um outro fator, né? Por exemplo, se eu apertar essa mangueira aqui, a resistência aumenta. Agora, se eu alargar esse tubo, deixar o tubo mais largo, você compreende aqui que também ele ficou com menos resistência. E se eu botar um outro registro, mesmo com o tubo mais largo cá, e fechar esse registro, a resistência aumenta de novo. Então, a resistência está ligada à dificuldade com que esse fluxo vai enfrentar durante o caminho até chegar até ao outro depósito, a outra caixa d'água. Então, o que você tem que entender é o seguinte: resistência é a dificuldade com que esse fluxo de elétrons passa por esse condutor e também o que tem pelo caminho. No caso aqui também tem um registro. Esse registro podia estar até totalmente fechado, ou seja, tem uma resistência tão alta que nem água passa. Percebe? Então a resistência, até o nome já nos ajuda a gravar, né? É a dificuldade com que passa o fluxo, a corrente, com que as coisas ocorrem aqui dentro desse tubo. Percebemos? E ela é medida na unidade de ohm. Nós medimos através de ohm e é representado pela letra ômega do alfabeto grego. Potência é a medida da quantidade de energia elétrica consumida ou fornecida em um circuito elétrico. Sim. Vamos lá. Medida da quantidade. Olha, voltou a palavra quantidade aqui. Lembra que em corrente também tem quantidade? Tá. Mas aqui tem uma diferença, né? Lá é a quantidade ligada ao volume que está sendo transferido naquele momento naquele tubo. Aqui não. Nós estamos falando da quantidade consumida ou fornecida a um circuito elétrico. Então, as duas são quantidade, mas só que são coisas diferentes. Ali você tem uma quantidade de transferência numa corrente elétrica e outra aqui é uma quantidade fornecida ou consumida. É medida em watt e representada pela letra W. Ok? Vamos ao próximo bloco. Vamos então entender a lei de Ohm. A lei de Ohm é também conhecida como primeira lei de Ohm, em homenagem ao seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm. Ele viveu de 1789 a 1854. E qual é a afirmação que ela faz? Que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada resistência elétrica. Ou seja, simplificando, que entre a tensão, a corrente elétrica e a resistência elétrica existe uma proporção constante. Ou seja, à medida que uma se altera, as outras duas são afetadas linearmente. Eu, alterando a corrente, vou alterar a resistência elétrica. Ou melhor, alterando a resistência elétrica, altera a corrente. Alterando a tensão, altera a corrente. Então, fazendo manipulação entre tensão, resistência elétrica e corrente elétrica, eu consigo manipular essas grandezas.
E essa manipulação, ela ocorre de maneira linear. Isso quer dizer que ela pode ser colocada numa fórmula simples. Então vamos lá. Temos aí um circuito básico. Temos aqui uma pilha, onde temos o positivo e aqui o negativo. Temos o condutor elétrico e aqui nós temos a nossa resistência, representada por um resistor. Esse circuito é suficiente para que nós possamos entender a primeira lei de Ohm. Vamos ao próximo. Eu peço agora que você só esqueça o sentido que estudamos até agora, da corrente elétrica, que flui do negativo para o positivo, para que você venha a entender que agora nos diagramas elétricos, o sentido sempre será o convencional, ou seja, do positivo para o negativo, né? Todos os esquemáticos que nós vamos ver a partir de agora, a corrente vai se movimentar nesse sentido, de positivo para negativo. Isso é um pequeno adendo que eu tenho que fazer antes da gente saltar adiante. Vamos lá. Aqui temos a letra V, que é a tensão ou a DDP entre dois pontos. A letra R, que é a resistência. E a letra I, que é a corrente. Nós vimos, fazendo um esclarecimento aqui, que a corrente é representada pela letra A. Mas, matematicamente, ela é representada pela letra I. Ou seja, a corrente é representada pela letra I e o ampere, sim, que é representado pela letra A. Então, vamos fixar isso aqui também. Não se preocupem com essas coisas, que conforme vocês vão usando os exercícios, esses conceitos vão se fixando. Então, tendo em vista que V, nessa pirâmide, é a tensão, R, a resistência, e I é a corrente elétrica, o que nós podemos afirmar? Afirmar que nós temos aqui 3 variações. Vamos pensar aqui. A primeira variação, que V é igual a R vezes I. V está aqui em cima e ele é igual a R vezes I. Então, quando eu pego o valor da resistência e multiplico pelo valor da corrente, eu alcanço o quê? O valor da tensão. A segunda variante é R igual a V sobre I. Quer dizer que quando eu pego o valor da tensão e divido pelo valor da corrente, eu alcanço o valor da resistência. E a terceira variação, I igual a V sobre R, que quando eu não tenho a corrente, mas eu sei o valor da tensão e divido pelo valor da resistência, eu alcanço o valor da corrente. Então vamos mais adiante. Voltamos então ao nosso circuito. Temos aqui o circuito da bateria, temos a resistência, representada por cima de um resistor. Temos aqui o nosso fio, que não vai influenciar nos nossos cálculos, porque ele é um fio ideal, ele não tem resistência nenhuma, a resistência dele é 0, né? E vamos então verificar como podemos descobrir alguns pontos. Qual é a corrente desse circuito? Vamos pensar. Eu tenho uma bateria de 10 volts. Eu tenho uma resistência de 100 ohms.
mas não tenho aqui descrito o valor da corrente. Então, o que me falta aqui é o valor de I. Como é que nós conseguimos, segundo o exemplo? Que I é igual a V sobre R. Vamos pensar? 10 divididos por 100 vai nos fornecer o valor de I. Então, I é igual a V sobre R. Passando isso para os números fornecidos pelo esquema, I é igual a 10 divididos por 100. Vamos então perceber que I é igual a 0,1 ampere. I igual a 0,1 ampere. Vejamos aqui que, com uma conta simples de divisão apenas, conseguimos descobrir qual é a corrente desse circuito. Tínhamos a informação da tensão, a informação da resistência, mas não tínhamos o valor da corrente. Mas se não tivéssemos as outras informações, tendo duas apenas, conseguimos descobrir. E vamos lá. Por exemplo, nesse mesmo circuito, não vou alterar os valores para que vocês percebam que a proporção é sempre a mesma. Se eu não tivesse a tensão, nós já sabemos que é 10 volts. Mas se eu não tivesse a tensão e tivesse a corrente de 0,1 ampere, e a tensão não nos fosse mostrada, vamos dizer que ela estivesse aqui riscada e nós não soubéssemos, o que nós teríamos? Teríamos que saber que a tensão seria igual ao valor da resistência multiplicada pelo valor da corrente. Se nós sabemos que a resistência é igual a 100 e a corrente é igual a 0,1, quando multiplicamos 100 por 0,1, obtemos 10 volts. Ou seja, essa mesma conta funcionou também para descobrirmos a tensão. E ela também vai funcionar para nós descobrirmos, mantendo ainda os mesmos valores, para que a gente possa perceber a proporção entre eles, a resistência. Vamos dizer que eu não tivesse esse número de resistência aqui, ó. Eu não tivesse ele. Mas eu tenho a tensão e tenho também a corrente. Tenho lá 0,1 ampere. Deixa eu colocar um. Isso. 0,1 ampere. E aí nós queríamos descobrir aqui o valor de R. R vai ser igual a V sobre I. Ora, sabemos que R é igual a 10. 10 volts. E sabemos que I é igual a 0,1 ampere. Dividindo isto, chegamos a 100. 100 ohms. Percebem que é uma conta simples, é direta, e o principal, o que a lei de Ohm nos diz, ela é proporcional, ela é linear, ela é constante. Correto? Olá, vamos então aqui à bancada. Vamos experimentar aqui na bancada aquilo que acabamos de ver no computador com os cálculos daquele circuito eletrônico. Temos aqui um resistor, mas eu vou tirar daqui da placa, vou mostrar a vocês. É um resistor de 100 ohms. Deixa eu focar. Focou. Tá vendo marrom, preto, marrom. O dourado é a tolerância dele. Logo, nós vamos começar a trabalhar os componentes eletrônicos. E aí vocês vão aprender as cores, os códigos, como se interpreta os números, as escalas, mas cada coisa no seu lugar. Temos aqui uma placa, uma protoboard, uma placa de projetos. Temos aqui uma fonte de alimentação e um multímetro. É o suficiente para nós fazermos essa pequena experiência. Aqui temos um voltímetro com cerca de 10 volts. Um resistor, que nós vamos medir agora, vamos ver quanto é que ele está
está nos apresentando cá. Vamos lá. Vamos. 100.2, 100.1, ou seja, está bem próximo da realidade que ele nos apresenta na sua etiqueta. Agora vamos medir a fonte. A fonte está nos apresentando 10.1 volts, também está satisfatório, está próximo da realidade. Vamos então agora fazer o circuito. Vamos conectar o fio negativo da fonte a um ponto aqui para nós testarmos. Pode ser esse ponto 5 aqui. E o fio positivo, a linha positiva vem daqui, ó. Ela desce por aqui, vem aqui. Vamos apresentar aqui. Não se preocupem com a portoboard, que depois eu vou explicar para vocês como é que ela funciona, como é que a ligamos, como é que fazem tudo. Então tá aqui. Vindo o positivo da fonte, vem por aqui, passa pelo fio, liga um terminal do resistor. O outro terminal nós deixamos em aberto aqui de um para o outro, porque vamos colocar o nosso multímetro. Vamos mudar o multímetro para a escala de corrente. Temos que mudar aqui a ponteira para colocarmos ele agora em série, porque vamos medir corrente, ele tem que estar em série. E aí vamos lá fazer a medição. Ponteira negativa no negativo e a positiva aqui na saída do resistor. E vemos que ele está com 0.09, ou seja, bem perto do ponto 1. Bem perto do ponto 1. Mas quão perto eu não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar a escala do multímetro para medição em miliamperes. Vamos passar aqui para a escala de 200 miliamperes. Estão vendo? Então, até 200 miliamperes. A gente já sabe que está abaixo disso. Podemos colocar o multímetro, que não queima, não há problema. E vamos lá. Ora, está com 98.6, .7, .8, .9, agora estabilizando. Ó, 99. E conforme vai a temperatura alterando, olha, vai dando uma alteraçãozinha. Praticamente 100 mA estabilizado, ó. Perceberam? A corrente está circulando pelo resistor. A temperatura dele está aumentando. Olha só que legal. Vamos soprar aqui para ver se ele diminui. Olha, baixou. Que legal, hein? Só isso aí já vale um joinha. A gente assopra no resistor e você vê que a corrente diminui um pouquinho. Ou seja, comprovando que a temperatura do componente pode alterar as suas características. Pois bem, fizemos lá no computador o cálculo, nos apresentou 0.1 ampere, que significa 100 miliamperes, e aqui está dando 98, 99 miliamperes, muito próximo do nosso cálculo. Olha só, deu certo, viu? Joinha, porque o cálculo está batendo com a realidade. Há variações, sempre haverão, porque o fio lá no cálculo é um fio ideal, os fios aqui são fios reais, não são ideais, então eles também apresentam certa resistência. Nós vimos que a própria temperatura influencia, então tem muita coisa influenciando esse circuito aqui para que ele funcione exatamente igual ao cálculo, mas ele está muito próximo. Ele está aqui, nós verificamos de 100 miliamperes, que é o cálculo, para 99, estamos falando de coisas menor do que 1% de discrepância. Precisão muito, muito boa. Gostaram? Então, deixa seu like, inscreva-se no canal. Não perca a terceira aula, vamos falar sobre a lei de Kirchhoff, vai ser muito interessante, a bancada vai estar realmente interessante. Espero que esse vídeo encontre vocês em paz e saúde e até a próxima.